Galera do Descomplica, um vídeo com a nossa cara para descomplicar tua rotina e te passar 4 principais exercícios de peito para potencializar o teu resultado no treino de peitoral. Antes disso, deixa teu like, te inscreve no canal e vem conferir os 4 exercícios que vão potencializar o teu treino. Primeiro exercício, supino inclinado. No primeiro detalhe de supino inclinado é a forma com que tu começa o movimento. Primeiro, nunca deitar e puxar os pesos aqui de baixo. Aqui tu já pode lesionar o teu ombro. Sempre é importante colocar os pesos sobre a coxa próximo ao joelho. E esse ângulo de 90 graus que tu tem de quadril, ele se mantém quando tu se deita para trás, deixando o peso na altura certa para te trabalhar. Outro detalhe importante, quando tu desce, os cotovelos não se direcionam para trás. Eles trabalham nesse ângulo aqui. Dessa forma, tu executa o movimento. Também é importante lembrar que não é necessário tocar um peso no outro. Porque quando a tua mão que está segurando o peso passa da linha vertical do ombro, ou seja, daqui para dentro, não tem mais ação de carga. Então o movimento acontece daqui, aqui eu já tenho pressão no peitoral, até a parte de onde tu consegue manter os ombros estabilizados e alongar o teu peitoral. Essa é a forma correta de executar. Outro detalhe importante, a tua base. Quando tu está deitado aqui, não tem necessidade de tu colar tua lombar no banco. Então, sempre deixa esse espaço aqui, essa curvatura onde entra a minha mão aqui, ó. E também não tem necessidade de, se tu tiver uma cifose, que é essa curvatura da coluna torácica, como eu tenho, não precisa deixar a cabeça apoiada. Tu pode sim levantar a cabeça para executar. Detalhes importantes que vão deixar o movimento mais confortável. E nunca, jamais, os pés para cima, né? Num banquinho ou cruzado no ar, como eu vejo o pessoal fazendo. Os pés firmes no chão, porque a sola do teu pé é a base para qualquer movimento. Esse é o supino inclinado, o primeiro exercício dos 4 que eu prometi para vocês. Supino reto com barra. Exercício clássico de peitoral, muitas vezes ele serve para começar o treino. Eu prefiro começar no supino inclinado, mas fica a teu critério. Tá? Detalhe importante, vamos começar com a postura. Primeiro, pés fixos e firmes no chão. Nunca, jamais colocar os pés para cima para tentar colar a lombar no banco. Pelo contrário, os pés firmes no chão e a lordose preservada, a lombar afastada do banco. A força maior da coluna, a pressão maior tem que ser aqui sobre as escápulas, que é onde vai atuar a carga. Tá? Tu vem até que altura? Até a barra estar na altura do teu olho aqui, ó. Porque daí fica mais seguro para te tirar. Às vezes o pessoal deita muito para baixo e aí tem que puxar a barra lá de trás, ó, isso aqui lesiona. Então, na altura do olho, faz a pegada de forma correta, tira a barra. Nunca, jamais tu vai tirar a barra e já descer. Ó, tu vai remover a barra, estabilizar, organizar os teus pés, a tua postura, e aí tu começa a execução do movimento. Dessa forma, com a barra atuando na linha dos mamilos, o cotovelo também, sem jogar os cotovelos para trás, muito menos trazer essa barra no pescoço. Tudo acontece nessa linha de movimento aqui. Uma vista superior aqui já dá para ver melhor, nessa forma aqui que tu vai atuar. Não traz a barra aqui, os ombros na orelha, cotovelo para cima, não. Barra na linha do mamilo, ombros para baixo, e dessa forma tu executa. Quando tu estende os braços, tomar cuidado para não fazer uma hiperextensão de cotovelo. Muito normal. Aqui é pesada a carga. Aqui ela começa a ficar mais leve e o teu cérebro manda o estímulo da mesma força. Daí o que acontece? Pum, hiperextensão de cotovelo, porque ao longo do tempo pode desenvolver uma epicondilite e te lesionar. Então o movimento é controlado e termina o movimento com o braço levemente flexionado. E por último, e não menos importante, os punhos. Independente de tu usar a pegada falsa, que é com o dedão por trás, ou a pegada normal, o importante é que tu não quebre demais o teu punho, dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é muito normal de acontecer. Com medo que a barra caia, o pessoal quebra o punho desse jeito, quando o certo é dessa forma aqui. Beleza? E a abertura da barra? Sempre de forma que quando tu desça, a tua mão, ela fica na linha do teu cotovelo. Pega aquela vista frontal ali já. Na linha do cotovelo, ó. Não é interessante que tu faça uma pegada muito fechada, ó.
porque aí teu cotovelo flexiona muito e tu tem um recrutamento de tríceps muito grande. Então, quando tu vê que isso aconteceu, guarda a barra, faz a pegada de novo e aí sim executa de forma correta o movimento. Esse é o supino reto e todos os detalhes que tu tem que cuidar para executar da melhor forma possível. Detalhe importante, sempre indico que quando tu quer começar a mudar alguns detalhes que antes tu não vinha fazendo, diminua a carga e faça as 4 séries ou 5 de forma piramidal, subindo carga e diminuindo o número de repetições ao longo das séries. Peitoral crossover, primeiro detalhe, as 2 polias na mesma altura, com as mesmas pegadas, exercício para trabalhar a parte mais inferior do peitoral, então te liga nos detalhes. Primeira coisa, nunca arrancar para frente e depois trazer os pesos contigo. Isso aqui pode te lesionar, não é uma posição adequada para trazer uma sobrecarga de ombro. Primeiro tu traz os pesos para a tua direção e com as mãos fechadas tu posiciona aqui na frente. A base, ela pode ser com o pé do lado do outro ou uma base mais aberta para te dar uma estabilidade um pouco melhor, não há problema nenhum. Os cotovelos levemente flexionados e a força direcionando para a parte inferior, mais na linha da cintura. Detalhe, as escápulas elas ficam neutras. Quando tu for fechar a mão, tu não deve jogar os teus ombros. O movimento termina assim e não assim. Esse detalhe é crucial para que tu não cometa o erro e tire a eficiência do movimento. Quando tu abre os braços, é importante que tu não leve os ombros para cima, para tentar buscar um alongamento a mais. A cintura escapular deve estar estabilizada, assim como as escápulas, e aí tu trabalha dessa forma, fechando lá na frente. Uma vista frontal aqui já vem bem na minha frente aqui. É importante saber que às vezes, por exagerar em cargas, o pessoal termina o movimento dessa forma aqui, ó. O que é totalmente errado, porque para te gerar força e hipertrofia, tu precisa encurtar o teu músculo, e dessa forma o peitoral não encurta o suficiente. O movimento precisa terminar com o braço mais estendido, encurtando essa distância aqui. Isso aqui é o que o peitoral faz, ele alonga e ele encurta. Se tu deixa o braço flexionado, esse encurtamento não acontece completamente. E numa vista lateral de novo, é importante cuidar de um detalhe, a altura do cabo. A inclinação do corpo acontece de forma confortável e quando o cotovelo sobe, ele sobe acompanhando a linha do cabo e desce da mesma forma. Tem que ter cuidado para não usar a polia lá em cima e o cotovelo voltar direcionado para baixo. Esse desencontro aqui gera uma força de rotação no ombro e pode te lesionar a longo prazo. Então, o antebraço sempre respeitando a direção do cabo para executar o peitoral. E entrando ainda nesse terceiro exercício, tu já vai fazer 3 séries de 15 a 20 repetições dessa forma que eu expliquei. Depois tu joga as polias para baixo. E aí, tu já vai pegar, trazer da mesma forma para ti. Traz para ti primeiro os pesos, nada de lá para frente, depois juntar. Caminha um pouco para frente e traz o movimento de fora para dentro na linha do queixo. Muito importante que tu tenha cuidado na estabilização do teu tronco para não jogar o corpo para trás como o pessoal faz na hora de fazer. O corpo é inclinado à frente para gerar um encurtamento dessa parte mais superior de peitoral e anterior de ombro, que é quando faz esse movimento aqui. Aqui é o detalhe do cotovelo também. Às vezes o pessoal flexiona o cotovelo, ó. E aí olha lá no espelho, a mão está na altura do queixo. Só que o encurtamento na articulação do ombro que deve acontecer, que é aqui, ele não acontece. Então cuidar para essa flexão do cotovelo ser necessária para estar trabalhando anterior de ombro e superior de peito durante esse movimento. Da mesma forma como tu faz no cross infra, aqui tu vai cuidar da tua base, ela pode ser assim ou pode ser com o pé na frente e outro atrás. Se tu usar um pé na frente e outro atrás de base, é importante que a cada série tu alterne a base que tu está usando para não gerar um desequilíbrio, porque se tu usa esse tipo de base é provável que todas as vezes tu vai usar ela da mesma forma
E ao longo do tempo, isso pode gerar uma diferença de força de estabilização. Galera, esse aqui foi o terceiro exercício, que são 2 em 1. Tu vai sempre aproveitar que tiver nessa máquina para fazer os dois, 3 séries de cada, de 15 a 20 repetições. E agora a gente vai para o último exercício, vem comigo. O exercício que devia ser o mais simples por ser executado em máquina, é muitas vezes o mais trágico, que a galera mais erra. Primeiro detalhe, todo mundo cisma em colar a lombar no banco para executar o voador. Aqui está o primeiro erro, porque nesse movimento aqui da lombar no banco já acontece de tu jogar os ombros, projetar os ombros à frente, o que tira a ação da força do peitoral. Então, detalhe importante, pezinho no chão, lordose preservada, olha aqui minha lombar, afastada do banco, as escápulas neutras apoiadas no banco, e aí sim eu executo o movimento. Olha a diferença disso aqui, olha a diferença dessa adução de ombro aqui horizontal para essa adução de ombro aqui que normalmente o pessoal faz, que joga, projeta os ombros à frente, direcionando a força para o anterior de ombro e tirando a ação de peitoral. Lordose preservada, execução controlada, peitoral exposto na direção das fibras acontecendo o movimento. Dessa forma que tu deve executar. Cotovelos levemente flexionados, direcionados para trás e não para baixo, que é um outro erro muito comum. E os punhos também obedecendo a direção do antebraço, nem quebrado para trás, nem quebrado para frente. Dessa forma, tu faz a execução completa e correta do peitoral cross, que também pode acontecer um erro aqui ao final da fase concêntrica, quando por excesso de carga normalmente se termina o movimento com o cotovelo flexionado dessa forma aqui, ó. Certo? Por quê? Porque a alavanca fica menor, favorece eu colocar mais carga, porém não acontece o encurtamento completo de peitoral. Então precisa terminar o movimento com o cotovelo estendido. Aí tu tem total aproveitamento e encurtamento do ângulo, onde favorece o recrutamento de sobrecarga do peitoral sem inibição de movimento. Então, terminando o movimento, não assim, assim, começando o movimento, cotovelos altos, ombros afastados da orelha, nunca ao contrário, né? Essa base é importante. E para terminar, cotovelos estendidos com o máximo aproveitamento do movimento.